católicos são idólatras? Eles adoram imagens? O que é o culto de latria? Latria vem do grego e significa adorar. Esta forma de culto nós devemos prestá-la unicamente e exclusivamente a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em 3 pessoas. Pois assim nos diz o mandamento: adorarás somente ao Senhor teu Deus. E adorá-lo significa reconhecer a sua grandeza, a sua bondade e ao mesmo tempo a miséria e a nossa fraqueza humana. Portanto, é uma atitude daqueles que assumiram o Senhor como o rei de suas vidas, como aquele que governa o castelo interior. Já aqueles que não assumiram o reinado do Senhor em suas vidas são chamados de idólatras. A palavra idolatria significa prestar a adoração a ídolos, ou seja, a deuses falsos. Aí você pode pensar: ah, Sara, mas é muito simples não cair na idolatria. Só que não é. Desde o Antigo Testamento nós vemos que há uma luta constante do povo, em que por diversas vezes eles deixam de adorar o verdadeiro Deus para adorar ídolos. Meu povo é inclinado a separar-se de mim. Quanto mais o chamei, mais se afastaram. Essas são algumas palavras do Senhor contidas no livro do profeta Oséias, no capítulo 11, e nos recorda da nossa infidelidade. Pois idólatras não são somente aqueles que adoram uma estátua de ouro. Idolatria cometemos nós se colocamos trabalho, estudo, redes sociais, política, futebol, entre outras coisas, no lugar do Senhor. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Diante de tudo isso que eu partilhei até agora, fica claro que, na verdade, o pecado da idolatria, como os demais, partem do interior do homem. Por isso, a solução para acabar com a idolatria não é a destruição das imagens, porque ainda que todas elas fossem destruídas, mesmo assim o homem correria no risco de cair neste pecado. Para te ajudar a entender tudo isso, eu vou utilizar de uma comparação que o Christopher West, em sua obra Teologia do Corpo para Principiantes, ele apresenta de diferenciação entre o corpo ser tomado como ícone e como ídolo. São Paulo diz na carta aos Coríntios: glorificai a Deus em vossos corpos. Isso significa que nós somos chamados a revelar Deus através do nosso corpo e da nossa vida. Mas mesmo diante dessa convicção, um homem, por exemplo, pode olhar para uma mulher de 2 formas, tomando-a como ícone ou como ídolo. Mas o que seria a diferença entre eles? O ícone, como o próprio nome já sugere, é um indicador. Nesse sentido, o homem tomar a mulher como ícone seria tomá-la como um sinal que o leva a contemplar a beleza de Deus. Já o ídolo é algo que representa a divindade, que se coloca no lugar dela. Nessa perspectiva, o homem poderia tomar a mulher como um ídolo se ele a tomasse como um fim em si mesmo para o seu bel prazer. Eu dei um exemplo aqui voltado para a pessoa humana para que você pudesse compreender que a idolatria parte das intenções interiores. Mas o mesmo que eu disse se aplica também ao uso das imagens. Elas podem ser tomadas como ídolos ou como ícones. Para algumas crenças religiosas, as imagens são tomadas como ídolos porque se colocam no lugar de Deus. Mas para o catolicismo, não. Pelo contrário, a idolatria é um pecado e um pecado gravíssimo. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, ou amarás o Senhor sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento da lei de Deus. E isso significa que o Senhor tem que estar acima de tudo e de todos em nossa vida. Que, portanto, somente a Ele deve ser dado o culto máximo, que é o culto de latria, de adoração. Pois afinal, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nele e para Ele foram feitas todas as coisas. Agora, se você quer saber sobre qual o sentido que as imagens têm para o catolicismo e qual o tipo de culto que nós prestamos então a Nossa Senhora, aos anjos e santos, você tem que acompanhar o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, mas sobretudo compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Deixe também aqui embaixo o seu comentário e no mais, salve Maria e aguarde o próximo vídeo.